Fala pessoal, tudo bem? Sou eu aqui novamente, Ricardo Saul, advogado e contador, e hoje vou trazer um estudo de caso para vocês que acompanharam Narcos e que se interessam, né, por temas um pouco mais obscuros dentro do direito da contabilidade. Vou estar iniciando uma série sobre fraudes contábeis que marcaram a história. Então, logo depois da vinheta, vou trazer o caso emblemático de Franklin Jurado, o contador dos cartéis da Colômbia. Bom, Franklin Jurado era um colombiano, se formou economista pela Universidade de Harvard e, retornando à Colômbia, ele acabou se tornando o presidente de um curioso banco. Costumava fazer operações entre o Panamá e a Europa. Em dado momento, uma pequena nação europeia, uma micronação europeia chamada Mônaco, teve um problema com as suas finanças públicas e pediu para que os bancos locais oferecessem, para o fisco a lista de operações e principais clientes, enfim. E observou-se que, sob a tutela de Franklin Jurado, haviam mais de 100 contas com depósitos periódicos e frequentes. Então, a partir de uma necessidade de transparência do governo de Mônaco, se descobriu, praticamente por acidente, um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro que a história já encontrou. O que acontecia? Franklin Jurado era responsável por fazer os depósitos do dinheiro de origem ilícita dos cartéis colombianos, que eram remetidos para o Panamá. Do Panamá, onde estavam depositados no banco do próprio Franklin Jurado, eram transferidos para contas diversas na Europa, basicamente em paraísos fiscais, como Luxemburgo, Mônaco e outros países. E quando falamos em paraíso fiscal, não estamos falando de sonegação, e sim da facilidade da entrada de recursos sem exigência de justificativa da origem. Ponto muito importante que eu preciso salientar é que precisamos saber distinguir a lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais com a sonegação fiscal. São institutos completamente diferentes. Em breve devo trazer algo também sobre sonegação, mas a ideia da lavagem de dinheiro é você pegar um dinheiro indevido, passar por todo o maquinário, todo o sistema e muitas das vezes pagar os tributos devidos para dar uma aparência de legitimidade para esses recursos. Ao tempo que a sonegação é você ocultar ou dificultar a descoberta de patrimônio com o fim exclusivo de não pagar impostos. Então, o dinheiro que você sonega é um dinheiro limpo, que você, de alguma forma, por alguma manobra contábil ou mesmo por omissão, não informou ao fisco e deveria ser tributado e não foi. Então, podemos fazer essas diferenças. A lavagem envolve dinheiro de origem ilícita e que você passará por todo um procedimento para tê-lo de volta de forma lícita. Ao tempo que a sonegação se trata de valores lícitos que são ocultados para não pagar tributos. Dessa forma, o dinheiro sujo passava por uma barreira em um país, passava por outra barreira em outro país e depois retornava para a sua origem, no caso a Colômbia, por meio de investimentos e aplicações, e investimentos tanto em ativos como em empresas que não necessariamente eram de fachada. Em realidade, a complexidade desse esquema se dava à medida que essas contas investiam em lojas de departamento, farmácias, papelarias e várias outras atividades lícitas em que o lucro acabava pagando o depósito de dinheiro ilícito feito originalmente. Agora eu vou reanalisar esse caso com os principais conceitos técnicos
que usamos quando falamos de lavagem de dinheiro. Primeiramente, lavagem de dinheiro é um termo que vem caindo em desuso pela doutrina. Hoje usa-se o termo branqueamento de capitais. O termo lavagem de dinheiro, em realidade, remonta à década de 40, talvez, em que era comum usar lavanderias para justificar gastos e entradas de dinheiro sujo pela máfia. Por isso, lavagem de dinheiro. Podemos dividir em 3 fases, que seria a colocação, placement em inglês, ocultação, layering em inglês, e a integração ou reintegração, integration em inglês. O que são essas fases? Primeira fase, colocação. Quando você pega o dinheiro de origem ilícita e o coloca pela primeira vez realmente no sistema financeiro. Então, no caso Franklin Rourado, a colocação se dava por meio do banco, o qual ele próprio era o presidente, em que se depositavam os recursos advindos dos cartéis colombianos. Layering, ocultação, seria você afastar o dinheiro de sua origem, colocando já em etapas mais complexas. Então seria a transferência desse banco do próprio Franklin Rourado para contas diversas em mais de 90 países, que utilizavam mais de 100 contas bancárias diferentes e que faziam transferências cruzadas entre si para dificultar a identificação da origem do dinheiro. Então essa segunda fase, que seria a ocultação, já se dava utilizando o sistema financeiro lá da Europa. E a terceira fase, que vai ser a integração ou reintegração, é quando esse dinheiro que já passou pelas fases de ocultação retorna para a sua origem, mas dessa vez limpo, ou seja, lícito. Então, qual era a estratégia? Esse dinheiro que estava lá fora retornava para a Colômbia por meio de aplicações, compra de terrenos, compra de ativos de luxo, como carros, helicópteros, embarcações, e também se tornando capital, ou seja, esse dinheiro dito sujo servia como capital social de lojas, indústrias e comércios que geravam receita e dessa forma remuneravam aqueles que originalmente tinham obtido dinheiro de forma ilícita. Então, acho que o vídeo vai encerrar por aqui, algo breve. Quem se interessou pelo tema, eu posso indicar a obra do professor Gladson Mamed, que eu vou colocar aqui embaixo e na descrição também, em que ele traz alguns estudos de caso de lavagem e de blindagem patrimonial. Sugiro que também fiquem de olho no canal, porque em breve vou estar trazendo também alguns casos emblemáticos, não só de lavagem e de sonegação, mas também de fraudes contábeis. E logo em seguida vou estar explicando onde estavam os erros de contabilização que não foram pegos e como isso impactou a própria legislação contábil. Então fique de olho que em breve tem novidades.